Você já parou para pensar que talvez o pior problema que você vai enfrentar na vida é justamente não ter problema nenhum? Eu sei, parece estranho. A gente cresce acreditando que quando todos os problemas acabarem, quando tudo der certo, quando a gente tiver tudo o que queria, aí sim a vida vai fazer sentido. Mas e se eu te disser que é justamente nesse momento que começa o vazio? Pensa comigo, você conquista o que sempre quis, o emprego dos sonhos, aquele relacionamento que parecia impossível, viagens, liberdade, dinheiro na conta. Você olha para trás e vê que marcou todas as caixinhas da sua lista de objetivos. E aí bate aquele pensamento silencioso, tá? E agora? Platão dizia que o pior castigo para quem não ama a verdade é viver preso na ilusão. E a maior ilusão que a gente compra é essa, de que ter tudo vai preencher todos os vazios. Mas não preenche. Aliás, parece até que o vazio fica mais visível, como se nada pudesse mais distraí-lo. Você já viu isso em filmes e séries. Em Naruto, o Sasuke passa anos correndo atrás de vingança. Esse é o sentido da vida dele. Treinar, lutar, se vingar. E quando finalmente consegue? O cara não encontra paz. Tá só mais conflito interno, porque a jornada acabou. E ele percebe que não sabe quem é sem ela. O mesmo acontece com Walter White em Breaking Bad, tá? No início, o cara só queria garantir segurança financeira para a família, tá? Depois começa a acumular poder, respeito, dinheiro, e no final, nada disso o satisfaz, porque o buraco que ele tinha dentro não era de dinheiro, era de propósito. Nietzsche chamava isso de niilismo, o momento em que você percebe que tudo aquilo que te prometeram como sentido não tem sentido nenhum. Você olha pra vida e pensa, era só isso. E isso é perigoso, porque nesse ponto muita gente se perde. Alguns tentam preencher o vazio comprando coisas, outros com comida, drogas, festas, relacionamentos superficiais. Tem quem se afunde no trabalho, como se bater metas e mais metas fosse preencher o que está faltando. Mas o vazio não é buraco de dinheiro, de comida ou de curtidas no Instagram, é um buraco de propósito. Marco Aurélio, um imperador romano estoico, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não depende do número de zeros na conta bancária. E não depende do que os outros acham de você. Quer outro exemplo? Pega o Tony Stark em Vingadores, Ultimato. O cara tinha tudo: família, dinheiro, tecnologia, paz. Mas ele não conseguia viver tranquilo sabendo que metade do universo tinha sido apagada. Porque o sentido da vida dele não estava em ter, mas em usar o que tinha para algo maior. E talvez esse seja o ponto. A gente sente esse vazio porque mede a vida com a régua errada. A régua da comparação. O Instagram mostra que fulano viajou, ciclano casou, o outro ficou milionário antes dos 30. Você olha para o seu prato e pensa, o meu é pequeno demais, mas nem percebe que anos atrás você implorava para ter exatamente o que tem hoje. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. E isso é pesado, porque quando você pode escolher qualquer caminho, também carrega o peso de dar sentido a ele. E se você não encontra esse sentido, o vazio vira seu companheiro diário, tá? Tem um detalhe cruel nessa história. Quando você não tem tudo, pode culpar a falta de algo pela sua infelicidade. Mas quando você tem, não tem mais desculpa. A culpa vira sua. E encarar isso é difícil pra caramba. A vida não tem botão de felicidade instantânea que ativa quando você alcança um certo nível. Você pode até sentir um pico de satisfação, mas ele passa rápido. É como em Dragon Ball. Você alcança um novo nível de poder e acha que agora sim está completo. Mas logo descobre que existe outro nível. E depois, mais outro. E o jogo nunca acaba. E aí vem a grande armadilha, confundir meta com sentido. Meta é pontual. Você bate e acabou. Sentido é contínuo, você constrói todo dia. Nietzsche tinha uma frase que eu acho incrível. Amor fati, amar o próprio destino. Isso não significa aceitar tudo passivamente, mas olhar para a sua história inteira, até para as partes ruins e dizer, ok, isso também é parte de mim. Quando você começa a ver valor no processo e não só na linha de chegada, o vazio perde força. E é aqui que entra um exemplo mais próximo da vida real. Sabe aquele corredor que treina meses para uma maratona? O dia da corrida é incrível. Ele termina, recebe a medalha e no dia seguinte sente um vazio. Por quê? Porque ele passou meses com um objetivo claro e agora ele não existe mais. O segredo está em encontrar sentido também no treino, não só na medalha. O filósofo Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazistas, dizia: quem tem um porquê suporta qualquer como. E esse porquê raramente é algo que você compra. Ele nasce de valores, de conexões, de algo que você constrói dentro de você. Então, se hoje você sente esse buraco mesmo, tendo tudo o que queria, respira. Não é que a sua vida esteja errada, é que talvez você esteja